Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? O UFC 270 que acontece nesse sábado conta com diversas lutas interessantes, além de duas disputas de cinturão. Só que o confronto entre Ciryl Gane e Francis Ngannou, que vale a coroa dos pesos pesados, marca um capítulo importante no desenrolar da disputa entre Ngannou e o UFC. E esse vídeo é para mostrar que se você ainda não entendeu o que está acontecendo no UFC 270 é algo nunca antes visto. A disputa entre Ngannou e Dana White está pegando fogo e dias antes do show o campeão resolveu incendiar essa novela. Eu gostaria de continuar no UFC, mas eu não sinto que o UFC ainda quer que eu fique. Eu não vou mais aceitar lutar por 500, 600 mil dólares, é sério, acabou. Eu já fiz isso, eu aceitei essa luta por questões pessoais e eu quero me certificar de que, independente de qualquer coisa, mesmo que seja injusto tudo isso, eu fui maltratado. O contrato com o UFC é muito complicado, não dá mais. Nesse sábado, o Ngannou não está colocando em jogo só o cinturão dos pesados do UFC, ele está colocando em jogo o futuro da sua carreira. Eu vou explicar o porquê. Se o Ngannou perde para o Ciryl Gane nesse sábado, o camaronês pode ser simplesmente mandado embora do UFC. E se ele ganha, podemos estar diante de uma das negociações mais complicadas da história do Ultimate, porque a organização tem o direito de estender o seu contrato, mas os termos declaradamente exigidos pelo peso pesado são quase uma loucura, o que podem resultar numa geladeira eterna. Então o Ngannou está apostando alto e colocando muita coisa em jogo no UFC 270. Para começar, todo mundo está acompanhando que Dana White e Francis Ngannou têm batido cabeça publicamente já há bastante tempo. Em março do ano passado, o Ngannou conquistou o cinturão dos pesados do UFC na vitória contra Stipe Miocic, que foi a 7ª luta de 8 do contrato atual vigente do campeão com a organização. E antes dessa luta, o UFC até tentou a renovação do contrato com o Ngannou, só que o Ngannou não aceitou os termos oferecidos por Dana White e sua trupe. E isso nos coloca numa situação raríssima, onde um campeão chega para a última luta do seu contrato, sendo a defesa de cinturão, a primeira defesa de cinturão dele na categoria até 120 quilos. Caras como Nate Diaz, Jorge Masvidal e até John Jones, nos últimos tempos, chegaram a reclamar publicamente de condições melhores em relação aos seus contratos com o UFC. Podem ter certeza que o Francis Ngannou foi influenciado por esses nomes, porque esses três nomes já bateram cabeça com o Ultimate em busca de contratos mais valiosos. Mas voltando, segundo o Ngannou, 5 dias depois de bater o Miocic, o UFC ofereceu a ele uma defesa de cinturão contra Derrick Lewis no dia 12 de junho, apenas 2 meses e meio depois de sua conquista de cinturão. Considerando que o camaronês queria voltar para o seu país com cinturão para rever família, amigos e fãs diante de toda a problematização de visto, entrada e imigração, ele negou, dizendo que não teria tempo suficiente para aceitar a oferta. O Francis disse que até poderia aceitar algo em julho ou agosto. Só que na época o UFC já tinha definido os main events dos cards que vinham a seguir. Por contrato, o UFC tem direito de estender por mais 6 meses o acordo com o lutador se ele recusar luta, e dito e feito. Depois o UFC ofereceu uma nova data para a luta contra Lewis, agora no final de agosto, mas como o Ngannou não esperava por isso, ele novamente recusou. Quando a oferta chegou, ele entendeu que 1 mês e meio para se preparar para a defesa de título não era o suficiente, mas ele afirmou que aceitaria uma luta no UFC 266 dia 25 de setembro. 5 dias depois, o UFC anunciou Derrick Lewis vs Ciryl Gane pelo cinturão interino em agosto, o que pegou muita gente de surpresa. E aí o Ngannou foi novamente notificado que seu contrato estava sendo estendido por mais 6 meses devido à recusa. O empresário do campeão, Markel Martin, disse que ficou chocado com a decisão do UFC de promover a disputa de cinturão interino, e como resposta, o presidente do UFC, Dana White, chamou o cara de amontoado de bosta e disse que ele sabia sim o que estava por vir. O Ngannou na época tratou a decisão do UFC de casar Derrick Lewis vs Ciryl Gane como um movimento, uma jogada suja. O Dana White nessa mesma época chegou a dizer numa coletiva de imprensa que se o Ngannou não quisesse lutar, tudo bem, ele poderia continuar viajando o mundo, fazendo o que bem entendesse, e quando ele estivesse pronto, ele poderia voltar. E aí o UFC estaria pronto para atendê-lo. E é claro, o Francis Ngannou sentiu que estava sem moral, sem prestígio dentro da organização. E a relação entre o campeão e a franquia ficou ainda pior, porque segundo o empresário do Ngannou, o UFC chegou a ficar mais de 6 meses sem fazer qualquer contato direto com o Ngannou e sua equipe. E desde então, o Ngannou parece não estar nem um pouco disposto a ceder à pressão pública do UFC, porque pelo que parece, quando eles fecharam um acordo para o UFC 270, eles não conseguiram fechar a renovação do contrato, o que culminou na bizarrice que é a última luta do contrato do Ngannou ser sua primeira defesa de cinturão logo contra Ciryl Gane, favorito nas casas de apostas e que muitos tratam como o futuro novo campeão. E Dana White, é claro, não baixou o tom. Numa entrevista no final do ano passado para a ESPN, ele disse o seguinte: se você quiser estar com a gente, vamos adorar ter você. Agora, se você não quiser estar com a gente, não tem problema nenhum.
Tudo bem, para piorar, o Francis Ngannou não quer só mais dinheiro, ele quer lutar boxe também contra Tyson Fury sob a chancela do UFC, assim como foi a luta de Conor McGregor no boxe contra Floyd Mayweather. Segundo Francis Ngannou, ou haverá uma cláusula no contrato que permita que ele lute boxe contra o Tyson Fury, ou não haverá contrato nenhum. É claro que depois de tudo que aconteceu, o Francis Ngannou não está só em busca de dinheiro, ele quer valorização, ele quer se sentir respeitado, mas a troco de quê? O risco aqui é enorme, por mais que você tenha uma opinião sobre as estratégias, sobre as malandragens de Dana White e sua trupe na hora de negociar e de falar publicamente sobre os contratos e as decisões dos lutadores, convenhamos, muito poucos ou quase nenhum lutador consegue dobrar o macaco velho que é Dana White. Segundo o Ngannou, se ele perder, considerando a extensão de um ano que o UFC pode impor no seu contrato, ele estaria disposto a sentar e esperar até janeiro de 2023 só para se ver livre do UFC. Se der errado, o Francis Ngannou está encrencado, porque ele não é um Conor McGregor que pode fazer dinheiro de milhões de formas diferentes, sem contar que uma derrota para Ciryl Gane seguida de demissão pode fazer ele perder valor de mercado. E o UFC pode usá-lo como exemplo para mandar uma mensagem para os outros lutadores do plantel: ou vocês aceitam o que a gente oferece para vocês, ou vocês vão terminar igual. Por outro lado, se Ngannou vence e decide mesmo assim deixar o UFC, se ele conseguir, claro, é ele quem manda uma mensagem aos lutadores que podem decidir desafiar da mesma forma o Ultimate e assim fazer Dana White perder os cabelos que não tem. Então, meus amigos, o que eu estou tentando mostrar para vocês nesse vídeo, inspirado no script dos parceiros do MMA On Point, é que o Francis Ngannou tá apostando muito alto, tá indo pro tudo ou nada. Ou ele vai tirar muita onda no UFC 270 ou ele vai entrar num buraco difícil de se sair. Lembrando que, se você quiser fazer sua aposta no UFC 270 desse sábado, é só ir lá no site da Stake, primeiro link da descrição, e usar o código ENCARADA. A Stake é a nossa nova parceira oficial e vocês podem começar já a temporada de bolso cheio. Vai na minha. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa novela inteira de Dana White contra Francis Ngannou? O que vocês acham que acontece no UFC 270? Qual será o desfecho dessa novela e dessa situação bizarra que se tornou a disputa entre o campeão dos pesados e o presidente do UFC? Comenta aí.